Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Uma alegria poder estar chegando aqui com a palavra do Senhor aqui aberta, nesse tempo de jejum e oração. A meditação de hoje está no livro de Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 15 até o 17. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos ao muro, cada um na sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amado, nesses dias que você tem estudado sobre o livro de Neemias, a gente vai percebendo que Deus chama Neemias com uma vocação especial. Neemias foi chamado, levantado por Deus, para reconstruir os muros de Jerusalém, os muros que haviam sido destruídos pelos babilônicos. E os muros da cidade é o que representava a segurança da cidade. E é interessante aqui no texto, que a gente, se você fosse ler o capítulo 4 todo, você iria perceber que eles já estão aqui reconstruindo o muro. No entanto, quando eles começam a reconstruir os muros, os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam de uma maneira violenta. E é interessante que os inimigos, eles têm algumas armas específicas aqui. E a gente quer pensar um pouquinho. Porque as armas que o inimigo usou lá contra Neemias são as mesmas armas que o inimigo usa hoje para tentar nos afastar da obra poderosa do Senhor. A primeira arma, querido, que o inimigo usa, que está lá no início do capítulo 4, é aquilo que a gente poderia chamar de deboche e zombaria. Quando eles vão começar o muro, as pessoas já diziam, os inimigos já diziam, né? Ó, esse muro não vai aguentar nada, uma raposa vai derrubar, esses judeus são muito fracos. No entanto, Neemias continua fazendo a obra. E quando o muro vai subindo, e já está mais ou menos na metade ali do muro, está lá no versículo 8 até o versículo 11, os inimigos ficam mais irados ainda. E aqui, o inimigo lança a mão da segunda arma dele, que é a questão de semear a confusão. É interessante, querido, que o diabo ganha mais semeando o joio do que arrancando trigo. E quando a gente vai olhando aqui, a gente vai percebendo que Deus dá uma estratégia aqui para Neemias, né? Quando o inimigo começa a colocar pessoas no meio para criar confusão, tudo, logo Neemias tem o discernimento de Deus daquilo que está acontecendo. E a estratégia é qual? Com uma das mãos eles fariam a obra e com a outra mão eles empunhariam a espada, né, para que pudesse ter um constante vigiar, um constante cuidado. Metade dos trabalhadores, de acordo aqui com o texto que nós lemos, construía e outra metade dos trabalhadores fazia o quê? Ficavam empunhando ali as lanças, os escudos, as espadas, para conseguir proteger o povo, né? É interessante a gente perceber aqui, né? Nos lembra das palavras de Jesus, que nós devemos vigiar e nós devemos orar. Nós devemos fazer a obra do Senhor e nós devemos manter firme a nossa batalha em oração. Amado, é interessante ainda, eu não vou ter tempo para trabalhar aqui hoje, mas o inimigo, além de usar a primeira arma do deboche, a segunda da confusão, a terceira arma que o inimigo usa é a intimidação. Está lá no capítulo 6, mas Neemias continua. E a quarta arma que o inimigo usa é a distração, tentando tirar Neemias da obra do Senhor. E essas são as estratégias que o inimigo tenta fazer até hoje, para nos afastar dos dons, dos ministérios, do serviço do dia a dia na igreja. No entanto, a Bíblia mostra, queridos, que Neemias ele continua fazendo a obra, ele continua caminhando, ele continua fazendo aquilo que Deus chamou para que ele pudesse fazer. E quando eu olho um texto como esse, eu me lembro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, em que o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que você possa continuar, meu irmão, minha irmã, servindo ao Senhor, com os dons e ministérios que Deus colocou nas tuas mãos, sendo um instrumento grandemente usado nas mãos de Deus.
assim como Neemias foi. Neemias foi levantado, fez a obra que Deus queria e o nome do Senhor foi glorificado. Deus abençoe sua vida nesse tempo especial de jejum e oração. Fique com Deus.